comecei a minha vida sentimental a partir dos 23 anos. Então eu comecei assim, então, mais tarde, porque, né, meus pais têm um casamento sólido, né? Minha mãe e meu pai. E eu nunca tive, né, uma referência errada. Então eu sempre procurei fazer o certo. O meu sonho era ter um namorado só, namorar, noivar e casar. Não foi bem assim. Aí tive o primeiro relacionamento com 23 anos, durou 2 anos e terminou. Ele era mais novo que eu, né, na época, e aquela história de adolescente também, né, de você querer insistir naquilo que não vai dar certo. Mas insistimos. E namoramos por 2 anos e depois veio a terminar. Ele conheceu uma outra moça, né, terminou o relacionamento e cada um seguiu o seu caminho. Né, então foi bem difícil, porque o primeiro namorado a gente sempre se ilude, né, tem aquele sonho de princesa, né, e de repente terminou. Então eu fiquei nesse período do primeiro namorado 8 anos sozinha. Foi quando eu conheci o meu primeiro marido, aos 33 anos, né? Então, fizemos tudo certinho. Namoramos, noivamos e casamos, né? Tivemos o casamento, festa de casamento, tudo bonitinho. Meu pai me levou na igreja, né? Tudo certinho. Então, na minha cabeça, né, era o momento, né, do meu sonho, né? Foi o sonho de princesa mesmo. Tava tudo perfeito. Até que veio a traição, né? E quando isso aconteceu, realmente foi um momento que foi mais difícil para mim, porque eu tinha aquela ilusão de que tudo ia ser perfeito, né? Que tudo ia ser certinho. E de uma hora para outra o meu sonho desmoronou. Na hora que ele falou da traição, né? Foi aquele choque. Aquela dor que você... Não é só a dor sentimental, né? De você ver o seu mundo desmoronando, né? O seu sonho, de repente, acabou. Não, era uma dor física também, né? A gente sentia aquele buraco dentro da gente. Tipo, e agora, o que eu vou fazer? E o medo, a vergonha, né? Aquele negócio, agora todo mundo vai saber, e agora o que eu faço, né? O meu círculo de amizade era pequeno. Então, todo mundo ia saber e ia virar um motivo de vergonha mesmo. E eu falei, agora o que eu faço? Né? E eu tive que tomar decisões que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida. E decidimos nos separar, né? E cada um ia para o seu canto. Aí já mudou, virou um inferno. E tentei seguir minha vida e assim foi. Porque eu estava sentindo uma dor muito grande. E as pessoas do meu lado, às vezes, nem imaginavam o que estava acontecendo, né? E aquela dor ali me corroendo. Eu falei, eu preciso de ajuda. Eu cheguei na palestra com o coração aberto. O palestrante, ele chamou na frente, né? Você que tá assim... E ele falou tudo o que eu estava sentindo, né? Aquele negócio que a gente fala assim, é comigo. Hoje é o meu dia. Sabe, aquele peso, aquela dor que não era só emocional, mas física também, aquilo saiu de dentro de mim, né? Então, toda palestra que eu ia, eu aprendia algo, colocava em prática. Era algo para fazer, era um propósito, era uma direção para ser feita. Então, assim, eu fui fazendo. Então, foi dia após dia, né? Tirando o sentimento de dentro de mim e começando a agir com a razão. Então, eu percebi que eu estava pronta quando eu falei assim, agora que eu já estou bem, eu estou curada, né? Isso não me dói mais. Então eu me dispus a conhecer outras pessoas, né? E foi quando eu conheci o meu marido, o Antônio. Tive vários relacionamentos e nunca fui feliz. Nunca dei certo com ninguém. Sempre tive relacionamentos muito frustrados. Sempre fui muito infeliz. Meus relacionamentos nunca duravam mais de 2 meses, 3 meses. Tive um casamento. Esse casamento durou 3 anos. Aparentemente estava indo bem, né? Mas por conta também de problemas financeiros, né, que afetaram também muito. E com isso, com esses problemas financeiros, ocasionaram um distanciamento. Ela começou a me ver com outros olhos. Começou a faltar o respeito. Ela não me via mais como um provedor, como um homem da casa, né? Aí
ocasionou essas traições aí. Quando ela me falava dessas traições, eu me sentia o pior dos homens, porque eu ligava aquilo ali, aquela traição, por eu não estar provendo o que ela necessitava, provendo o que a minha família ali necessitava no momento, né? O que ela necessitava no momento. Eu não me valorizava, a verdade era essa. Porque a pessoa que aceita quando alguém diz que traiu você, e aceita e vai, vamos dizer, empurrando com a barriga, porque na minha opinião, ela não se ama, a pessoa não se ama, ela não se gosta. Eu não me amava, por isso muitas vezes eu perdoava, eu aceitava e perdoava. Nós terminamos, aí encaminhamos para o divórcio e terminamos o casamento, né? Encerramos o casamento. Eu acompanhava o The Law School, as palestras, né? O trabalho dos professores, né? Renato Cristiane Cardoso, eu sempre acompanhava, né? E eu tinha que mudar. Eu cheguei nas palestras da Terapia do Amor com esse intuito de mudar. Mudar primeiro a mim, porque foi essa proposta que eu recebi quando eu assisti a programação. Eu vinha todas as quintas-feiras sem perder, fiquei bastante tempo me tratando. Eu, no início, quando eu comecei a ir, tinha dias que eu ia 2 vezes por dia nas palestras, né? Porque eu tinha aquela sede de mudança, porque eu estava quebrado, né? Eu saí desse casamento quebrado e eu precisava me reconstruir. E quando eu participei das palestras, essa palavra, né, que um dia eu ouvi, que nós primeiros temos que nos amar para depois amar uma outra pessoa, foi isso que me impulsionou, né? Eu reconheci que eu também tinha erros, né? Que eu também estava errado, em muitas coisas eu estava errado, né? Eu tinha errado. E eu não queria errar mais. Eu conheci a Fábia num grupo em comum, né? E um belo dia, uma mensagem de WhatsApp, nós começamos a conversar. E a conversa da gente era uma conversa madura, né? E todo o problema que eu já tinha passado sentimentalmente de traição, ele também passou, né? Então a dor que eu tinha sentido, ele também sabia como era, né? Então veio aquilo dentro de mim. Ele nunca vai fazer comigo o que ele já passou, que ele sabe que não é fácil. Aí namoramos, noivamos e nos casamos. Não demorou muito, foi cerca de 2 anos. Estamos casados há cerca de 2 anos. E está sendo maravilhoso, está sendo uma experiência maravilhosa, como que eu nunca tive antes no passado. Então hoje, se eu e o Antônio, né, nos damos bem, a gente tem um casamento feliz, é porque a gente plantou lá atrás, né, veio se reconstruindo, aprendendo dia após dia e nos permitindo, né, nos moldar. Hoje eu consegui realizar o sonho que eu tinha lá no início de ter um casamento feliz.